Bom dia, alunos do sétimo ano. Vamos dar sequência à nossa estudo dos números racionais com as operações multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Boa aula a todos! Primeiro vamos relembrar a regra de sinais para multiplicação e divisão. Recentemente estudamos números inteiros. E a multiplicação e divisão tem uma regra de sinal um pouco diferente da adição e da subtração. O produto de dois números racionais positivos é o número racional também positivo. O produto de dois números racionais negativos é o número racional positivo. E o produto de dois números racionais de sinais contrários, um positivo e outro negativo, vai ser um número racional negativo. Então, nós temos a seguinte regra. Tanto para a multiplicação como para a divisão, nós temos que dois sinais positivos vai resultar em um número positivo. Na multiplicação e na divisão de dois números negativos, também vamos ter um resultado positivo. Já na multiplicação e na divisão de número positivo com negativo, vamos ter resultados negativos. Ou seja, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, o resultado negativo. Mais uma vez, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, positivo com negativo, resultado negativo. Temos aqui uma maneira também de você raciocinar como seriam esses sinais. Ó. O amigo do meu amigo é 2 positivo. É meu amigo, né? Então, positivo com positivo, continua positivo. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. Positivo com negativo, dá negativo. E o inimigo do meu amigo é meu inimigo. Então, negativo com positivo também dá negativo. Já o inimigo do meu inimigo vai ser meu amigo. Então, negativo com negativo fica positivo. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Multiplicação. Para multiplicarmos números racionais, procedemos do seguinte modo. Multiplicamos os numeradores entre si, multiplicamos os denominadores entre si e aplicamos as regras dos sinais da multiplicação em z, quer dizer, em números inteiros, que é aquela regra de sinal que nós vimos anteriormente. Nesse caso, estamos falando de números racionais. Numerador e denominador temos nas frações. Também temos os números decimais, que são aqueles numerozinhos com vírgula. Nesse caso, nós usaremos a regra de sinal normal, como aqui a gente viu, e multiplicamos os números também normalmente. Vamos ao exemplo, de multiplicação na forma fracionária. Temos menos 2 terços, multiplicando mais 4 quintos. Multiplicamos uma fração negativa por uma fração positiva. A regra diz o seguinte, multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vamos fazer o seguinte, 2 vezes 4 é 8, 3 vezes 5 é 15. E o sinal? Sinais diferentes, resultado negativo. Então, usamos a regra de sinal que a gente viu agora há pouco. Esse exemplo aqui, na forma decimal, temos que dois números negativos. Então, sinais iguais, negativo com negativo, o resultado vai ser positivo. E o número você vai multiplicar, 4,12 vezes 1,9. Como vocês estão fazendo as atividades em casa, com o celular, vocês podem fazer essas multiplicações na calculadora, que vai ser bem mais fácil. Mas não custa nada também vocês tentarem ver como fazer essa multiplicação usando o lápis, não é? Então temos aqui, ó, negativo com negativo, fica positivo. E multiplicando 4,12 vezes 1,9, 7,828. Agora vamos ver a divisão. Para calcularmos o quociente de dois números racionais, em que o segundo é diferente de zero, procedemos do seguinte modo. Multiplicamos o dividendo pelo inverso do divisor.
aplicamos as regras da multiplicação de números racionais. Vamos ver na prática que a gente entende melhor. Vamos multiplicar na forma fracionária a fração menos 2 quintos. Aliás, vamos dividir menos 2 quintos, vamos dividir por menos 4 terços. Lembrando que na divisão de fração, a gente não faz a conta de dividir, a gente faz a conta de vezes. Primeiro, nós vamos repetir a primeira fração, menos 2 quintos, repetimos ela do mesmo jeitinho que ela está. Depois, multiplicamos, a divisão some, nós vamos fazer a conta de vezes. Multiplicamos pela segunda fração, só que nós temos que inverter a segunda fração. O que é inverter? Trocar de lugar. O numerador 4 passou a ser o denominador. O denominador 3 passou a ser o numerador. Então, o 4 estava em cima, agora está embaixo. O 3 que estava embaixo, agora foi para cima. Então, na divisão de fração, você não divide, você multiplica, só que a segunda fração você vai trocar os números aqui de lugar. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Agora, nós usamos a regra de multiplicação para calcular essa multiplicação de fração. Sinais iguais, menos e menos, fica positivo e multiplica 2 vezes 3 e 5 vezes 4. 2 vezes 3 é 6, 5 vezes 4 é 20. Acabou? Acabou não, né? Temos aqui o seguinte detalhe. O 6 e o 20 são números pares, então dá para dividir por 2. Ou seja, essa fração aqui pode ser simplificada. Sempre que você identificar que uma fração pode ser simplificada, você deve fazer. Então, vamos simplificar. Dividindo 6 por 2 dá 3. 20 dividido por 2 dá 10. Então, nosso resultado é 3 décimos, tá bom? Então, lembre-se, na divisão você multiplica e troca a segunda fração, o numerador pelo denominador. Se der para simplificar, você deve fazer. Potenciação com números racionais. Potenciação. Quem lembra o que é potência? Potenciação é uma multiplicação de repetidos números, né? Os números se repete se multiplicando várias vezes. Temos aqui o expoente 3, a base 5 e a potência, que é a potenciação, 125. Então, muitas vezes os alunos querem fazer na potenciação, multiplicar a base vezes o expoente. 5 vezes 3, 15. Não é assim, né? O expoente, ele não é para fazer conta com ele. O expoente ele serve para dizer quantas vezes a base está se multiplicando. Então, o 5 vai se multiplicar 3 vezes e não vai multiplicar o 3, tá certo? Então, é assim, 5 vezes 5 é 25. Aí, 25 multiplica por 5 de novo, que dá 125. Então, lembre-se sempre da regrazinha da potenciação. 5 vezes 5 vezes 5, de acordo com o expoente. Vamos ver isso também nos nossos exemplos. Observe. Eu tenho aqui uma fração, menos 2 terços, elevado à quarta potência. Então, você não vai multiplicar 2 vezes 4, nem 3 vezes 4. Você vai observar que esse 4 aqui vai nos dizer que a potência, aliás, a fração 2 terços vai se multiplicar 4 vezes. Assim, Eita, apareceu aqui a mesma fração, menos 2 terços, 4 vezes, Então, esse número vai estar se multiplicando, tá certo? Então, na hora de fazer a conta, você vai primeiro, vai repetir de acordo com o expoente, Você vai repetindo a multiplicação. Depois é que calcula. Nunca tente fazer logo de cabeça o resultado, porque você pode se atrapalhar. E também devemos lembrar que temos aqui uma coisa muito importante, que é o jogo de sinal. Menos e menos são sinais iguais. Então, quando eu multiplicar esses dois aqui, vai dar mais. Só que esse mais aqui, com esse menos, vai ficar sinais diferentes, um positivo com um negativo. Então, vai dar negativo. Mas com esse outro sinal, vai ficar positivo. Então, quando eu multiplicar todos esses números aqui, o meu resultado vai ser mais. Para você não se atrapalhar, você pode usar a seguinte regra. Se o seu expoente for número par, sempre que for número par, a sua potência, seu resultado vai ser positivo. E quando for número ímpar, você vai repetir o sinal que tiver aqui. Como o 4 é par, aqui vai ficar mais. Se fosse ímpar, ia permanecer menos. Então você lembra, expoente par, o resultado da potência é sempre positivo. Expoente ímpar,
você repete o sinal que tiver na base, tá certo? Então vamos fazer nosso cálculo, né? Vamos colocar aqui o resultado para a gente ver como é que ele surgiu, ó. Primeiro, 4 é par, ficou positivo, né? Agora vamos multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. 4 multiplica por esse 2 aqui, ó. 4 vezes 2 é 8. Então até aqui eu tenho um 8. Vou multiplicar agora por esse 2. 8 vezes 2, 16. Do mesmo jeito com o 3, ó. 3 vezes 3 é 9. Aí, esses dois aqui que se multiplicarem que deu 9, vai multiplicar por esse 3 aqui. Né? 9 vezes 3, 27. E aí 27 multiplica por esse 3, que vai dar 81. Então está aqui nossa fração, né? O resultado da nossa potência, 16,81avos. Exemplo com o número decimal. Eu tenho aqui menos 2,3 elevado ao cubo, né? Cubo é quando é a potência 3, né? Ou elevado à terceira potência. Vamos observar que eu vou multiplicar 2,3, ele vai se multiplicar 3 vezes. Então temos aqui, ó, 3 vezes a nossa base, né? 2,3 vai se multiplicar 3 vezes. Como você faria essa conta no papel? Primeiro o sinal, ó. O 3 na ímpar, você vai repetir o sinal da base. Então, se aqui é negativo e o 3 é ímpar, o seu resultado vai continuar negativo. Depois você vai multiplicar 2,3, multiplica por 2,3. O resultado que você encontrar, você multiplica por 2,3 de novo. E aí você vai encontrar 12,167. Então você pode usar aí uma calculadorazinha e fazer esses cálculos. 2,3 vezes 2,3. Depois o resultado que encontrar, multiplica de novo por 2,3. E lembrando que se o expoente é ímpar, 3 é ímpar, o sinal da base permanece. É negativo, continua negativo. Agora vamos ver um pouco de raiz quadrada de número racional. Podemos dizer que a raiz quadrada de 25 representa geometricamente a medida do lado de um quadrado onde a área é igual a 25, isto é, temos aqui 25 representa a área de um quadrado onde cada lado vale 5. Por quê? 5 vezes 5 é 25. Então, a definição de raiz quadrada, nós já estudamos isso lá nos números inteiros, não sei se vocês lembram, mas raiz quadrada significa lado de um quadrado, né? Então, se a área é 25, o seu lado é 5. Ou seja, nós temos que a área é 25 e a raiz quadrada de 25 é o lado que é 5. Então, para calcular a raiz quadrada, você pode procurar na sua calculadorazinha aí esse símbolo de raiz quadrada. Você multiplica o número, aliás, digita o número e aperta no símbolo da raiz. Você vai encontrar o valor. Ou então você pode multiplicar o número por ele mesmo. Quando você achar o resultado que está aqui, você sabe qual é a raiz. Então a raiz de 25 é 5. Então vamos aos exemplos. Qual é a raiz quadrada de 4 sobre 49, ou 4/49avos? Se eu tenho um número racional, ou é fração, ou é número com vírgula. No caso da fração, você vai calcular a raiz duas vezes. Calcular a raiz do número de cima e a raiz quadrada do número de baixo. A raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. A raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49. Então nós temos a nossa raiz quadrada 2/7. 2 vezes 2 daria 4, 7 vezes 7, 49, né? E aqui temos agora um exemplo de raiz quadrada de número com vírgula. Para calcular a raiz quadrada de número decimal, se você tiver uma calculadora, você pode, como eu já falei, coloca o número, digita o número e aperta no símbolozinho da raiz, que ela vai lhe dizer o resultado. Se você não tiver uma calculadora, você pode procurar dois números que multiplicado vai dar esse valor que está aqui dentro. Como você tem a vírgula, você pode também procurar assim, ó. Qual é dois números que multiplicado dá 144, sem a vírgula? Você vai encontrar provavelmente 12. 12 vezes 12 dá 144. Como aqui tem uma vírgula, você coloca uma vírgula também no seu 12, então fica 1,2. Temos outras maneiras de calcular essa raiz quadrada aqui, que é transformar 144 sobre 100, calcula a raiz quadrada do 144 e a do 100, depois divide e você encontra o mesmo valor. Então você tem algumas maneiras de calcular. Se você não entendeu bem, pesquise em outros meios, né? Procure outros vídeos, veja os exemplos do livro
E qualquer dúvida também você pode estar entrando em contato comigo, que eu vou explicar da melhor forma possível. Chegamos ao final da nossa aula. Agora é a sua vez. Faça os exercícios lá no seu livro didático. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp. E boa semana a todos.